Olá, boa noite. Eu sou Ismael Moraes do blog do Ismael. Bem-vindo a mais uma live aqui do blog do Ismael. E esta noite eu vou receber o nosso presidente da Paraná Pesquisa. Só um minutinho, está chegando ali. Estou aguardando ele aqui. Só um segundinho. Murilo Hidalgo, estou adicionando Murilo Hidalgo aqui. Murilo Hidalgo. Olá, Murilo, boa noite. Boa noite, Ismael. Uma satisfação participar novamente com Tudo você na. certo? Tudo certo, cara. Eu não te ouço direito. Deixa eu ver se é meu som aqui, só um minutinho, Murilo. Eu creio que é o meu som aqui. Boa noite, Murilo, novamente. Boa noite, Ismael. Tudo em ordem? Tudo certo, Murilo? O som melhorou agora? Para mim, eu queria ver o espectador, o que ele está achando aí desse som, né? Porque aqui, para mim, tá tudo beleza, aqui tá tranquilo. Né? Aqui também. É. Murilo, nós estamos aqui tentando aqui falar aqui com outras mídias. Estou aqui verificando se está tudo ok. Deixa eu dar uma verificada aqui no outro dispositivo, só pedindo a paciência aqui do espectador, do nosso espectador, para ver se está tudo certo aqui, porque senão não adianta a gente achar que está falando para todo mundo, né, Murilo? Mas com certeza aqui pro Instagram nós já estamos falando, que é um público considerável, né? E ele vai aumentando à medida que a gente vai abordando as questões aqui, Murilo. Murilo, eu queria ver o seguinte com você, Murilo. Você tem visto muita live por aí, Murilo? Tenho visto, né, Ismael? Essa época de quarentena é o que nos resta, né? Para quem gosta de política, né? Tem um, Que nem Lula. tem um pessoal que até fala o seguinte, que tem medo de abrir a geladeira e sair uma live lá de dentro. Você acha que está por aí? Está por aí, Ismael. Está por aí. Porque o que restou é o que está dando ambiente, né? Cada vez mais as pessoas estão procurando. É. Tivemos aqui congelou aqui o som, a internet do Murilo aqui, não deu muito certo aqui não, hein? Oi, Murilo. Oi, Ismael. Estou ouvindo bem. Tinha dado uma travada aqui na tua internet, mas agora voltou aqui. Me diga o seguinte, Muro, eu pergunto isso porque eu quero saber se tem algum impacto isso, porque todo mundo está fazendo uma live. O pessoal do sertanejo, o pessoal da política, né? Todo político, o político que se preza, ele faz uma live na noite, né? Então, hoje, por exemplo, nesse exato momento, praticamente todos os políticos com mandato ou sem mandato, que estão atrás de mandato, estão fazendo uma live, né? Estão tentando fazer campanha, angariar voto, angariar simpatizante. Não é por aí que os caras estão tentando se coçar? É isso? Essa quarentena forçada aí nos trouxe essa nova alternativa. Não tenho dúvida que Mas por depois, outro, mesmo passando essa quarentena, a gente vai continuar com as lives, com certeza, porque é uma coisa que caiu no gosto da população. Né? mas por outro lado, Murilo, é interessante que acaba. Foi, voltou, voltou. Voltou aqui, né? Por outro lado, eu queria ver contigo o seguinte: fica também interessante porque todo mundo se obriga a produzir um conteúdo, né? Acaba, de certa forma, educando, né? Com certeza, Mael. E as pessoas cada vez mais estão procurando esse tipo de mídia para escutar pessoas, né? Outras opiniões fora da mídia tradicional, né? Eu acho que esse é a força das lives hoje. Né? Porque eu vejo que muita gente produzindo conteúdo, inclusive eu tenho achado que esse modelo de reuniões online, entrevistas online, inclusive vai ter um impacto muito forte no jornalismo. Por exemplo, Globo, Record, Band, os portais de notícia, todos eles devem passar por uma reestruturação, como as empresas. Ou seja, pode haver assim, muita demissão por conta disso,
porque as empresas sacaram que conseguem fazer uma entrevista como essa que eu estou fazendo aqui agora a custo zero. Então, por que ela vai manter um repórter caríssimo, né, na sua redação? Tem mais deslocamento, tem mais. Não é isso? É a racionalidade capitalista, não é verdade? Não tenho dúvida, Ismael. Isso vai ser uma coisa para frente, não tem mais volta, não tem mais volta. E aproveitando o gancho, Ismael, não tenho dúvida que na eleição municipal que nós devemos ter este ano, as lives Sim. vão ser protagonistas das eleições. Todos os candidatos deverão fazer lives diárias, uma ou duas lives diárias, pode ter certeza disso. Eles vão provocar entre candidatos com lives também, Ismael, pode ter certeza disso. E o candidato que se preza, ele vai ter que fazer necessariamente uma live, né? Com certeza, não tenho dúvida que o blog do Ismael fará lives com os pré-candidatos nas principais capitais brasileiras, entrevistas, entendeu ou não? Com certeza, podendo ser um ou dois ou três ou vários candidatos simultaneamente, né? Exato, exato. Eu pergunto isso, Murilo, porque virou moda, né? Você pega os sertanejos. Teve uma menina ali de música de corno, que deixa eu só puxar aqui. Eu estou tentando fazer uma. Eu Voltou. voltei aqui, voltei. Eu tive que fazer aqui uma interrupçãozinha rápida para a gente restabelecer aqui nos outros canais, que deu um chabu geral, mas eu estou voltando aqui já para todo mundo a transmissão. Tá? Então, só estou aqui já no Facebook, entrando. É uma transmissão multicanais, Murilo. Por isso que, às vezes, como a gente faz ao vivo, dá algum estresse, né? Mas Com certeza. nós Faz estamos parte. fazendo essa transmissão multicanais, Murilo. Ela está sendo ao mesmo tempo no Twitter, no Facebook, aqui no Instagram, também lá no YouTube. Então, são várias mídias ao mesmo tempo transmitindo essa nossa reunião. Então, ela tem um alcance maior. E até quero pedir para o espectador que nos diga aqui como é que está a qualidade do som, da imagem, se está conseguindo aqui nos ouvir bem, e também que compartilhe esse vídeo, curta, faça ele circular para a gente, enfim, debater o que realmente interessa para a sociedade. Murilo, eu estava falando aqui dos sertanejos, né? Os sertanejos, Murilo, teve uma menina aí de música de sofrência, ela sozinha, ela tinha 3 milhões de pessoas online, só ela. Ainda mais que show, né? Ela fazer um show, ela não Ismael, reúne 20 mil pessoas, Ismael, não é isso? eu temo que a música, de uma maneira geral, os shows partam para isso, né? Porque mesmo o faturamento, mesmo o volume de gente vendo, é muito maior do que um show presencial. Essa é uma dúvida que eu fico já para frente, de como, pós-quarentena, isso vai se dar. Se vai começar a ter semanalmente, nós vamos ter as mesmas lives, né? Eu acho que essa é uma tendência, Ismael. Eu acho que, acabando ou não a quarentena, nós vamos ter todo final de semana, de agora em diante, lives. Não tenho dúvida, por parte não só dos sertanejos, como outros tipos de música. É uma tendência que dificilmente vai cair, mesmo pós-quarentena. Porque eu falo essa questão porque é do nosso métier, da política, da comunicação e das pesquisas também, a forma como as pessoas interagem, né, com esse mundo, né, com esse mundo externo à política. Por isso que eu te pergunto, Murilo, se vai ter algum impacto, né, do impacto que tem essas lives, né? Porque ela Total. começa, geralmente ela começa ali com poucos online, mas daqui a pouco elas estão sendo compartilhadas, elas estão sendo copiadas, enfim, daqui a pouco são milhares que estão reproduzindo uma ideia, né? Então é nesse sentido que eu pergunto, né? Desse impacto, né, nas pesquisas. E não tenho dúvida, o impacto financeiro, o impacto de tudo quanto é modo, que esses shows, os sertanejos, não sertanejos, provavelmente, quando estiver fazendo um show em Goiânia, esse show vai ser transmitido através de lives para o Brasil inteiro, né? Acabou aquela história de ter o show só naquele espaço, né?
Eles vão aproveitar para isso. Eu acho que o mundo vai ser outro mundo pós-pandemia, não tenho a menor dúvida disso. Nós vamos ter outras ferramentas, outros tipos de mecanismos, outros tipos de faturamentos, né? Vai mudar tudo, não tenho dúvida. O mercado vai mudar muito. Murilo, falando em pandemia e em coronavírus, o mundo hoje, nesta quarta-feira, 22 de abril, está com 2.632.532 casos e 183.866 mortes. Isso no mundo, isso em 210 países. No Brasil, são 45.757 casos confirmados e 2.906 mortes, quase 3.000 já, redundando. Isso não vai impactar na aprovação do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, presidente Bolsonaro, ele que tem se colocado contra a quarentena, contra o isolamento social, ele que tem feito comícios, tem participado de comícios, manifestações contra as restrições, pela volta ao trabalho de todo mundo, ao reinício das escolas, mesmo com um alerta de autoridades sanitárias, da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Isso, a seu ver, não pode, por exemplo, ser um tiro no pé do Bolsonaro e também daqueles que estão afrouxando e retornando às atividades? Olha, Ismael, as pesquisas dos últimos dias, o que elas têm nos mostrado, Ismael? A pesquisa que o Datafolha trouxe, algumas pesquisas internas que nós temos feito, tem mostrado o seguinte, um crescimento do presidente Jair Bolsonaro, por incrível que pareça. Por quê, Ismael? Ao meu ver, a classe, principalmente a classe C, D e E, ela quer trabalhar, ela quer trabalhar. Existe um número, Ismael, que nós vamos estar divulgando nos próximos dias, tem quase 35% da população brasileira que não tem medo de pegar o vírus, entendeu? Para ela, o vírus, ela não teme o vírus, entendeu? É um percentual muito grande da população, quase um terço da população não teme o vírus. Ao mesmo tempo, Ismael, as pessoas estão ficando cansadas de ficar em casa, estão ficando estressadas, está dando problemas emocionais. A maioria das residências brasileiras moram bastante gente e o espaço é pequeno. Então, isso vai trazendo irritabilidade às pessoas também. Então, isso joga a favor do discurso do presidente Jair Bolsonaro a nível de opinião pública. Não estou entrando no mérito técnico, no mérito de saúde pública, de saúde pública. Mas, nesse momento, com esse discurso, e principalmente com essa entrada de recursos que o presidente está dando, esses R$ 600, mais as empresas poderem afastar os seus funcionários por alguns meses, o governo pagando, isso pegou muito bem, principalmente na classe C, D e E. Aí é que está tendo o aumento de popularidade do presidente Bolsonaro. Ao mesmo tempo, as camadas A e B, ele está perdendo terreno ali. É a turma que está batendo panela hoje. Quem bateu panela para o presidente Lula, é a turma que está batendo panela para o Bolsonaro hoje também, que está contra. As pessoas hoje têm mais condições, essas pessoas têm mais medo do vírus do que as pessoas que têm menos condições. Parece uma contradição, mas infelizmente é uma verdade. Então, o presidente hoje, eu não tenho dúvidas, Ismael, ele fala das classes C, D e E. E ele pode ter criado, ao meu ver, Ismael, uma coisa que ninguém está percebendo, um grande programa social sem ter percebido e sem ter a intenção. Porque como tu vai se dar o corte desses R$ 600 agora? Acho muito pouco provável que depois da pandemia, com o número de desempregados que o Brasil vai ter, como vai dar esse corte? Esse corte ele conseguirá cortar em algum momento ou isso vai ficar aí de eterno por um bom tempo? Essa é uma pergunta que fica. Então, vamos ver para frente como vai ser o pós-pandemia. Agora, o que pode julgar contra o presidente Bolsonaro? Isso vai ser terrível para ele. Aí muda tudo que nós estamos falando. A quantidade de óbitos. Né? A quantidade de óbitos aumentar, como está tendo no Amazonas, vier para o resto do Brasil, não tenho dúvida que vai ficar difícil para o presidente Bolsonaro e muito difícil, inclusive, de terminar o governo. Falar em dificuldade de terminar o governo, Murilo, há muitas discussões, vários pedidos de impeachment estão pipocando aí a partir do início dessa semana. O PT se reuniu ontem, as bancadas do PT na Câmara e no Senado, e os deputados e senadores petistas aprovaram a admissibilidade, vamos dizer, do pedido de impeachment.
Eles vão levar essa proposta para o Diretório Nacional do PT e, muito provavelmente, vai ser aprovado a palavra de ordem, enfim, a ação política, a campanha pelo Fora Bolsonaro, que pode ser um Fora Bolsonaro com impeachment, né? Então, traduzindo, né? Impeachment na Câmara. E tem todo esse histórico aí de confusão, e vai e vem, briga com o Alcolumbre, briga com o Maia, coisas que o brasileiro já está de saco cheio, inclusive com essa lenga-lenga, né? Mas, por outro lado, Murilo, outros partidos, outras agremiações, outras personalidades que estavam quietas, como Ciro Gomes, hoje também diz que a saída é o impeachment. Ex-ministros do STF, como Aires Brito, disse também hoje que tem todas as condições políticas para o impeachment do Bolsonaro. Eu pergunto para você, como é que ele vai se virar nos 30? Né? Eu digo ele, o Bolsonaro, né? Como é que ele vai se virar com todo esse tipo de oposição organizada e esse histórico, né, de hostilidade na Câmara, de lado a lado? Ele hostiliza os parlamentares e é hostilizado pelos parlamentares, né? Hoje também houve uma tentativa de aproximação do governo Bolsonaro com o MDB, né, e também com o DEM, que amanhã vai se reunir com o DEM. Hoje se reuniu com o MDB, amanhã com o DEM. Ele precisa adquirir esses partidos para sobreviver a um hipotético pedido de impeachment, Murilo? Olha, Ismael, eu não vou entrar no mérito legal, se há motivo para impeachment, não há motivo para impeachment. Mas, a nível de opinião pública que a gente pesquisa, hoje eu acho o momento errado. O presidente Bolsonaro ainda tem um apoio popular, acho que, a nível da população, nesse momento, o Datafolha trouxe, acho que uns 20 dias atrás, 30 dias atrás, uma pesquisa sobre o impeachment do presidente, e a maioria dos brasileiros eram contrários ao impeachment do presidente Bolsonaro. Ao meu ver, o que pode levar o impeachment do presidente Bolsonaro a prosperar seria um grande número de óbitos no Brasil, que ele está apostando ao contrário, né? Ele está pedindo para a população ir trabalhar, para o Brasil produzir, para as pessoas ir devagar com o isolamento social, porque a economia está matando. Eu acho que se tivermos um número absurdo de óbitos no Brasil, o discurso do presidente fica difícil, porque a partir do momento que tenha óbito em pessoas próximas a nós, mesmo aqueles que apoiam o Bolsonaro, vão deixar de apoiar, Ismael. É porque hoje... Você falou em óbito, em aumentar óbito. O Bolsonaro ele jurou aí em recentes entrevistas que não é coveiro. E falou e repetiu. E daí hoje, ontem, o Arthur Vigílio, prefeito lá de Manaus, do PSDB, caiu no choro, porque falou que o presidente Bolsonaro precisa respeitar os coveiros, que estão tendo um duro trabalho, pelo menos lá em Manaus, e também no resto do Brasil. Estão enterrando muita gente. Murilo, você não acredita que tem aí uma subnotificação de casos de coronavírus? Porque está tendo muita morte. Lá em Manaus, por exemplo, em São Paulo, tem as retroescavadeiras trabalhando 24 horas para poder conseguir enterrar todo mundo em vala comum. Não é nem aquela sepultura individual, é coletiva, é aquela vala comum. Você acha que isso já não é uma evidência de que está morrendo muita gente por conta do coronavírus e essa abertura, esse afrouxamento liderado por Bolsonaro já não pode dar uma reviravolta em poucos tempos, inclusive ensejar um impeachment? Olha, Ismael, eu acho que no começo, o que ficou muito claro para a população brasileira? A gente viu aquelas imagens da Itália, algumas imagens da China, muito está se falando dos Estados Unidos, na proporção. Eu acho que se essa proporção chegar ao Brasil, vai ficar difícil, principalmente, Ismael, nos grandes centros. Eu acho que os grandes centros é que vão definir isso, São Paulo, Rio, Minas, essas imagens pesadas. Até hoje, Ismael, nós estamos tendo um problema grave, gravíssimo, no estado do Amazonas, entendeu? Mas é muito distante do Brasil como um todo. Agora, essas imagens, na hora que tivermos imagens de hospitais pelo Brasil inteiro, superlotados, não dando conta, hospitais de campanha que foram construídos, superlotados, que até agora também não estão. Na hora que tivermos tudo isso
muito utilizados, mas faltando vagas, aí sim, Ismael, vai ficar difícil para ele. Mas caso isso não ocorra, Ismael, o discurso dele, não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas junto à opinião pública, passa-se uma imagem que não é tão grave assim, que é muito mais um susto que querem dar, muito mais uma briga política do que um problema que está existindo, isso na opinião pública, principalmente das classes C, D e E. Murilo, não está faltando ao Bolsonaro ir visitar os necrotérios de Manaus e os hospitais que faltam leitos e UTIs nessas praças, como Fortaleza, até mesmo lá em Manaus? Olha, Ismael, é uma sugestão, eu acho que é uma sugestão. Eu acho que é uma boa sugestão para o Bolsonaro dar uma sobrevoada lá para ver como é que está a situação, Não, Ismael. tem que descer lá. Sobrevoar, não. Quem sobrevoa é o morcego. Ele tem que ir lá visitar, pôr o pé na fábrica, lá no hospital, né, Sim, na UTI, no pé na cova. Né? Ele tem que enfiar o pé na cova, Murilo. sim, agora, para a grande população, a classe C, D e E, eles ainda não estão vendo isso. Ainda não chegou neles esse medo. Como eu te falei, quase um terço da população brasileira não tem medo do vírus. É uma coisa impressionante. É uma coisa que assusta. Isso é o quê? É o discurso do presidente, de que não é tão grave, que é uma gripezinha, que não vai afetar tanto assim, que as pessoas devem voltar a trabalhar. Essa classe C, D e E meio que está com ele. É onde ele está tendo o crescimento dele, ao meu ver. E Murilo, principalmente com a financeira que ele está dando. Murilo, você está falando aí, nesse caso, dos mais pobres, né? Aqueles que são os mais vulneráveis, né? Que é a grande maioria. Economicamente falando. Esses vulneráveis economicamente, eles têm medo mais da fome ou mais medo do vírus? Infelizmente, Ismael, no começo eles tinham um receio maior do vírus, mas como não veio em grande proporção, como eles imaginavam, como eles estavam vendo na grande mídia, na Europa, todos aqueles carros do exército com corpos, eles ainda não têm essas cenas muito fortes no Brasil, eu te diria que nesse momento, Ismael, há uma divisão entre eles, entre sair para trabalhar e o medo do vírus. Mas cada dia que passa, Ismael, a vontade de trabalhar aumenta. Cada dia que passa, as pesquisas do ir trabalhar aumentam em relação ao isolamento social. Não tenho dúvida disso, principalmente nas grandes cidades. Então, a tendência a esse movimento de retorno ao trabalho, a seu ver, ele é irreversível. Ah, Felizmente, infelizmente, Ismael, é assim, eu vejo como infelizmente, porque o vírus é uma coisa grave, mas eu acho que está ficando muito difícil. É só a gente ver a posição de vários prefeitos pelo Brasil, a liberação de estarem deixando irem trabalhar. Né? O próprio exemplo de Curitiba, onde o prefeito Rafael Greca praticamente, à exceção de shoppings, cinemas, e praticamente liberou quase tudo, né, Ismael? Um exemplo, né? mas, Murilo, você citou aí agora o prefeito de Curitiba, o Rafael Greca, do DEM. Essa semana, o Shopping Polo, que fica ali na rua, na Alto da 15, anunciou que vai fechar 220 lojas. Não se falou a quantidade de empregos também que serão fechados, né? Isso deve estar se reproduzindo às pencas pelo Brasil, né? Os empreendimentos fechando e também os empregos indo embora. Isso não pode danificar também o projeto eleitoral do Bolsonaro? Olha, Ismael, ele preparou o discurso, né, Ismael? O discurso dele, ao meu ver, está pronto, né? Eu sempre falei que para trabalhar, que a crise ia chegar, certo? Agora vocês cobrem dos prefeitos e dos governadores que fecharam tudo. Esse é o discurso dele. Se tivermos um volume já é grande, não tivermos um volume maciço de óbitos, esse discurso tem muita chance de colar, né? E sobrar ainda para a oposição o fato da crise. É uma aposta do Bolsonaro. Por isso que eu te falei, se tivermos muitos óbitos, cenas pesadas de óbitos, carros de exército carregando corpos, não tenho dúvida que vai ficar difícil para o Bolsonaro, inclusive, terminar. Agora, não ocorrendo isso, ele vai sair fortalecido. Pode me cobrar lá na frente. Então, na tua avaliação, como pesquisador, como um cidadão que pesquisa o país todo, o Bolsonaro ele consolidou o seu eleitorado e, de certa forma, ele teve um crescimento nessa crise, nesse embate geral com tudo e todos, pedindo a volta, saindo, visitando padarias,
deixando de visitar hospitais, né, essa coisa toda. Então, você acha que ele pode ter um crescimento ainda? Se não houver um número enorme de óbitos, eu não sei se um crescimento ou uma nova estabilidade, mas ele deu uma crescidinha e ele mudou o eleitor dele. Essa eu acho que é uma grande visão. Ele tinha um eleitorado conservador elitizado, hoje ele está entrando em camadas que eram do PT, as camadas mais baixas da população. Ele está entrando por quê? Ele está dando essa renda de R$ 600, certo? E está pedindo para as pessoas irem trabalhar, que é o desejo dessa gente. Porque a maioria deles não são registrados, Maio. É o grande número de beneficiários que está sofrendo na carne. É o discurso dessas pessoas. Elas querem voltar a trabalhar porque as suas residências não são tão confortáveis, os espaços é pequeno, já há uma irritabilidade e eles querem sair. Maio. Então, ele vai em encontro ao discurso dessas pessoas. Entendi, Murilo. Murilo, você acha então que esse pessoal, o Bolsonaro, com essa movimentação toda, ele se capitaliza para 2020? E você acha que esse avanço do Bolsonaro entre os mais pobres, as classes D e E, como você disse aqui, é o que motivou o PT se mexer e lançar a campanha do impeachment, ou você acha que é pura coincidência? Eu acho que é em cima do que nós estamos falando aqui, mano. Não tenho a menor dúvida. E a gente já veio em outras lives falando isso, lembra, mano? Certo? Que eles perderam espaço para o PSDB, perderam, não tenho dúvida. Eles perceberam que o Bolsonaro entrou, principalmente com essa renda de R$ 600, dando 2 meses para as empresas passarem seus funcionários para o governo auxiliar uma parte do salário. Acho que, com certeza, eles perceberam que a tacada do Bolsonaro foi para entrar nesse eleitorado e eles estão tentando reagir. Não tenho a menor dúvida que eles perceberam. Esse movimento pelo impeachment, esse movimento político aí de tentar colocar o Bolsonaro nas cordas, você acha que ele veio tarde ou você acha que ainda dá tempo do PT se reorganizar enquanto oposição? Olha, Lembrando que 2022 está aí, né? como a gente falou desde o início, vai depender, infelizmente eu digo isso, com dor no coração, pelo número de óbitos, Ismael. Se a gente tiver um grande número de óbitos, vai ser muito difícil o Bolsonaro permanecer, porque ele apostou, as pessoas acreditaram nele, as pessoas acreditam que dá para ir trabalhar, muitos prefeitos estão relaxando, muitos prefeitos estão abrindo as suas cidades de volta, no sentido de que as pessoas, em cima do discurso dele, se o discurso dele der errado e tivermos muitos e muitos óbitos, essa conta vai para eles. Né? Só que não é uma conta financeira de uma crise financeira, é uma conta de perdas de vida. Ele vai ter muita dificuldade de explicar lá na frente. Daí você acha que pode, daí você acha que pode colar o apelido aí que foi dado a ele de coveiro? Com certeza, com certeza. Ao mesmo tempo, Ismael, se a curva for baixa, for relativamente pequena em relação aos outros países em número de milhões de habitantes, o discurso dele vai fortalecer. Ele tinha razão e o resto queria quebrar ele, queria quebrar o Brasil. Foi uma briga política. Eu quero dizer, infelizmente, Ismael, mas com muita dor no coração, é o número de óbitos que vai definir politicamente quem é o grande vitorioso dessa pandemia. Infelizmente, eu te digo isso. Murilo, circula nas redes sociais fotos dos ônibus de Curitiba superlotados. O pessoal, inclusive, compara aí nas redes como gado sendo transportado. Esse pessoal está indo para o matadouro ou o pessoal está imune, autoimune? Essa é uma pauta que você pegou, Ismael, por falar de Curitiba aqui, que a gente vive aqui, nós somos aqui, né, Ismael? Ao mesmo tempo, o poder público, ele faz exigências para abrir, né? Mas e o transporte coletivo, que é onde as pessoas chegam para trabalhar? Não adianta dentro da minha empresa eu dar o espaçamento, a máscara, o gel, todas as condições para o trabalhador, se ele vem lotado dentro do ônibus, porque a frota não circula 100%. Agora, por que a frota não circula 100%? Entendeu? Se o prefeito está dando subsídio, está dando não sei quantos milhões para as empresas de ônibus, por que a frota não circula com 100%, então, para dar conforto nesse momento? É uma pergunta que fica, não só em Curitiba, como nos demais municípios pelo Brasil. Eu acredito que deva estar ocorrendo mesmo, né, Ismael? Nesse momento, a frota tinha que estar circulando com 100% da frota. Falando em frota e circulando 100%, eu ouvi também informação de que os ônibus teriam uma ajuda, um socorro
da prefeitura. Você acha justo as empresas de ônibus receber socorro e a tua empresa não receber o socorro da prefeitura, Murilo? Olha, Ismael, é uma pergunta difícil de ser respondida. Agora, quem tem que responder isso é o prefeito Rafael Greca. E, principalmente, Ismael, se ele está dando esse socorro, se ele está pagando por 100% da frota, que pelo que eu entendi, por que ele não põe a frota 100% para circular? Se a frota estivesse circulando por 100%, nada mais justo que as empresas estivessem recebendo também. Agora, é uma pergunta que fica ao prefeito, não só ao prefeito Rafael Greca, como aos prefeitos e aos governadores, né, para pôr o transporte público 100% para funcionar, para as pessoas não se aglomerarem e não serem transportadas que nem gado, que nem mesmo você falou. Murilo, outra questão sobre socorros aí, alguns tipos de privilegiados. O transporte público é um que está recebendo uns trocos aí, alguns milhões, mas o sistema bancário brasileiro também recebeu 1,2 trilhão de ajuda aí no início da pandemia. E esse pessoal pegou esse dinheiro, que era para injetar na economia, e começou a especular no Tesouro Direto, e não colocou para socorrer empresas e nem assegurar os empregos. Né? O que você acha disso? Por que não tem uma ajuda mais substanciosa para os trabalhadores brasileiros? Né? Por exemplo, o governo pagar o salário integral, o salário mínimo cheio, para esse pessoal ficar em casa de quarentena. Dinheiro tem, pelo visto. Olha, Ismael, hoje o governador Helder Barbalho deu uma declaração nesse tema que está circulando, que ele esperava que o governo federal tivesse a mesma piedade com o povo do Pará que ele teve com os bancos. Né? Essa é uma outra pergunta que fica, né? Certo? Que sempre os bancos parece que nunca perdem, né, Ismael? Quando ganha, não divide com o governo, e quando perde, o governo tem que socorrer. Né? Quer dizer, essa é uma imagem que passa, é uma imagem muito ruim para o sistema bancário também, né? Não só para o sistema bancário, como para o governo federal. A Mas, gente espera que... mas Murilo, essa disparidade, né, nos privilégios para os bancos e o rigor para o trabalhador, isso não pesa ali na hora do eleitor votar? Ele vai votar no Bolsonaro, no presidente, mesmo ele sendo castigado aí a chicote, né? Essa pauta, Ismael, sem citar nomes, hoje eu estava conversando com o senador e nós estávamos conversando sobre isso e eu toquei no assunto. Só que essa pauta de ajudar os bancos não é do governo Bolsonaro, vamos ser justos, né? Isso vem desde a época que eu comecei a ver política, desde a época do Collor, desde a época do Sarney, certo? Quer dizer, isso é uma coisa que não muda no Brasil, é uma coisa que precisa mudar tudo, né, Ismael? Não é uma coisa do governo Bolsonaro. Os bancos sempre foram socorridos por todos os governos. Que Essa é uma eles têm coisa que os outros não têm, Murilo? é boa pergunta. Esse eu perguntei ao senador hoje, vamos ver se um dia a resposta vem. E esse senador também é crítico a isso, era crítico ao governo do PT, aliado ao PT, e crítico a isso também. Quer dizer, mas é uma coisa que não muda, que eu pergunto para ele, será que se o PT um dia voltasse ao governo, os ministros da economia seriam os mesmos? Entendeu? Sempre foram nomeados pelo mesmo setor, né, Ismael? Nunca mudou, né? A linha econômica sempre é a mesma, não dizendo se está certo, se está errado, mas não muda. Murilo, você tem pesquisa aí dos candidatos das principais capitais? Poderia dar uma palhinha para a turma aí? Olha, Ismael, vamos ser sinceros, essa é uma coisa assim que me deixa triste. Desde que começou a quarentena, que a gente parou, as pesquisas eleitorais elas pararam. Mas a gente tem a expectativa que a partir de 4 de maio agora, a gente volte a fazer as pesquisas eleitorais nas grandes capitais de novo. Entendeu ou não? Mas por que você estabelece 4 de maio? O que tem de importante em 4 de maio, Murilo? Olha, Ismael, a gente acredita que a partir de 4 de maio, eu vou te dar um exemplo hoje. Hoje a gente já conseguiria fazer uma pesquisa com segurança em Florianópolis, por exemplo, em Santa Catarina, em municípios de Santa Catarina, que já está funcionando quase na totalidade, já abriu o shopping, já abriu tudo. E a gente acredita que do jeito que está indo, a partir de 4 de maio, a maioria dos estados vai ficar igual Santa Catarina, né? Que vai haver uma liberdade maior para que o entrevistador tenha, que ele consiga chegar, né, Ismael? Hoje a gente não consegue enviar entrevistadores para fazer pesquisa de campo nas principais capitais, não tem transporte ainda.
você coloca ele superlotado em ônibus, em frotas que deveriam estar circulando 100% e circula 30%, 40%, 50% da frota. Eu acredito que a partir de 4 de maio, pelo que a gente tem acompanhado, a maioria do país já vai estar mais liberado, né, para o tipo de trabalho e mais segurança para o pesquisador. Você não acredita no modelo de pesquisa por telefone? A Datafolha, o Ibope, tem feito por telefone. Nós estamos fazendo, Ismael. Assim, quando eu digo 4 de maio, Ismael, é que a gente vai poder voltar a ter um volume maior de pesquisadores dentro da nossa empresa, Ismael. Ou mesmo em casa, nós estamos aumentando essa quantidade de pessoas para que a gente consiga, pessoalmente ou por telefone, que seja por telefone, fazer essas pesquisas rapidamente. Porque eu não tenho como fazer 1000 entrevistas em São Paulo e demorar mais de 5, 6 dias para fazer uma pesquisa eleitoral. Ela precisa ser feita em 3, 4 dias no máximo. Para que eu possa fazer isso, eu tenho que criar condições. A gente espera que a curva não aumente, principalmente na cidade de Curitiba, para que eu possa ter mais operadores e que a gente volte a dar conta da demanda, né? Que a gente possa voltar a fazer na plena capacidade. Por isso que eu acredito que a partir de 4 de maio, a gente está incentivando pessoas a trabalharem em casa, entendeu? Para quê? Dando condições para que a gente aumente a nossa capacidade. Entendi. Murilo, e no Rio? Como é que está a confusão no Rio? O Rio deu uma estabilizada? Esse negócio de coronavírus aí que impede as pessoas de sair para a rua, favorece quem numa disputa eleitoral? Olha, Ismael, se a eleição ficar curta, porque assim, hoje, qual é o grande risco da eleição que a gente vê como quem participa da eleição, Ismael? Se a eleição ela não for prorrogada, a eleição acontecer em outubro, favorece demais quem está no poder, né, Ismael? Porque a gente vai debater muito pouco, o tempo vai ficar curto. Se a eleição for alongada, vai favorecer demais a oposição. Porque tem uma coisa, Ismael, que tem que ser dita. Quanto mais esticar a eleição, ao meu ver, pior vai ser para quem está no poder. Por quê? O dinheiro vai ficar curto. O dinheiro vai ficar curto no setor público. Será que essas prefeituras menores, e mesmo as medianas ou as grandes, vão ter condições até o final do ano de manter o salário em dias, mano? Se o governo federal não acudir? Quer dizer, então, se a gente tiver uma eleição em dezembro, qual é o risco do prefeito que está disputando uma reeleição não está com a folha em dia? Quer dizer, está com fornecimento. O coronavírus não é o pretexto da vez. Tudo que acontece estão colocando nas costas do coronavírus. O empresário que queria já dar um calote, ele pegou e já colocou nas costas do coronavírus. O outro quis já fazer uma reestruturação, colocou na conta do coronavírus. O Polo Shop fecha e coloca na conta do coronavírus. A Hertz demitiu 10 mil e colocou na conta do coronavírus. Esse coronavírus não está com as costas muito largas, aí, não, Murilo? O problema, Ismael, você disse, as pessoas vão botar a culpa na crise do coronavírus. Só que o humor do eleitor estará muito irritado. As pessoas estarão sem dinheiro. As pessoas estarão apertadas, as pessoas estarão desempregadas. Mesmo com a ajuda do governo federal ou não, outros governos estaduais, as pessoas estarão muito irritadas. E a tendência de votar contra aumenta muito, favorece demais. Eu acho que a eleição em outubro, até certo ponto, vai ser bom para quem está. A eleição esticada para dezembro vai piorar muito, e vai estar chegando perto do Natal, quando as pessoas vem ano novo, as pessoas gostariam de viajar, será que poderão viajar ou não? Vão estar confinadas ainda ou não? O dinheiro para o Natal vai estar curto, não vai estar curto? Então, quer dizer, tudo isso, Ismael, vai pesar. As pessoas vão receber 10º. Murilo, concordando com o humor das pessoas, vai ajudar a definir isso, mas a crise econômica a gente já vinha debatendo antes. Ela já é pré-existente. Antes da pandemia de coronavírus, nós já discutimos aqui. Você mesmo chegou a falar, olha, em março, se não resolver a economia, o Bozo cai e essa turma toda de prefeito também corre risco. A questão é, a oposição, ela está sendo competente para fazer esse debate da economia ou está sendo incompetente? Ismael, se eu tivesse que dizer, eu te diria que acordou hoje, né? Hoje eles se reuniram para começar um movimento, certo ou errado, eu não sei. Mas quanto tempo tiveram?
Quanto à crise econômica, a crise do coronavírus ajudou demais o presidente Bolsonaro também, que agora vai aumentar o número de desempregados, ele criou um programa de renda, que ele vai ter gente do lado dele, certo? E o número de desempregados vai aumentar quantos milhões? Esses milhões, a princípio, vai para a conta do coronavírus. Só que, primeiramente, quem vai enfrentar as urnas não é o presidente Bolsonaro, são os prefeitos, né? Prefeitos e vereadores. Eu acho que aí tem um embate perigoso, entendeu? Não, perigoso. Eu acho assim que hoje um partido que está com um ponto de interrogação muito grande, também, se não acertar as contas com o presidente Bolsonaro, por ser do mesmo campo de direita, é o Democratas, né? Eu acho que essa briga do Maia com o Bolsonaro é muito ruim, de uma maneira geral, para as pessoas que vão disputar as eleições, principalmente na região sul e sudeste do Brasil, para os democratas. Murilo, sobre o Rodrigo Maia, eu fiz um post no Twitter ontem que deu uma certa repercussão. Eu coloquei que o Rodrigo Maia se comporta igual aquele cão que leva um chute e ele fica reclamando, Caim, Caim, Caim. Só que daí não reage. Ele que tem os mecanismos para abrir o processo de impeachment, ele não faz. Então, ou seja, todos os embates do Rodrigo Maia com o Bolsonaro, ele perdeu todos até agora. Eu não vi uma que ele ganhou. Então, é o seguinte, ele age como esse cachorro, que é agredido e que não reage. O problema foi aquilo que eu falei no início, é o mesmo eleitor, o eleitor de direita, de centro e de direita. Quer dizer, o Rodrigo Maia tem uma grande dificuldade, porque ele briga no mesmo campo. Para o PT brigar, abrir impeachment, é muito mais fácil pedir um impeachment do que para o Rodrigo Maia. Entendeu? Porque o PT é adversário, o PT disputou a eleição contra. Historicamente, um é de centro-esquerda e o outro é de centro-direita. É completamente diferente. Então, o Rodrigo Maia está brigando no mesmo campo. É a mesma briga do Ciro com o Lula. Os dois perdem, ninguém sai ganhando. Entendeu? Não? Murilo, é muito mais difícil para o Ciro do que para o Lula. Como é muito mais difícil para o Rodrigo do que para o Bolsonaro. Murilo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. De 0 a 10, qual é a sua aposta de que a eleição será adiada? Olha, Ismael, tudo vai depender da curva do coronavírus. Eu espero que a curva seja pequena. Se a curva for pequena, eu acho que a eleição ocorre esse ano, sem dúvida nenhuma. Eu te diria que uma chance 9, entendeu ou não? Agora, se aumentar o número de óbitos, o brasileiro tiver que voltar para casa, tiver que voltar ao confinamento, aí eu já começo a acreditar que a eleição pode ser adiada. Agora, não acredito, Ismael, pelo que as autoridades, tanto parlamentares quanto judiciárias, estão falando, que as eleições vão ser unidas. Né? Isso eu não acredito, porque, ao meu ver, isso seria um golpe. O Bolsonaro está mais para presidente reeleito ou mais para coveiro, na tua opinião? Olha, Ismael, eu não vou falar, Ismael, porque eu também, com muita sinceridade, eu acredito na ciência. Eu acho que não, as pessoas não estão preocupadas à toa. Né? Você vê muitos médicos, muitas pessoas que não têm nada a ver com o debate político, muito preocupadas também. Então, a gente tem que respeitar a opinião dessas pessoas. Né? Eu acho que é uma aposta perigosa do presidente, mas nesse momento ele está vencendo, mas não sei se no final ele será o vitorioso. O tempo dirá. Murilo, vamos supor que, vamos fazer uma viagem aqui, vamos supor que o Rodrigo Maia fala que tem aquilo roxo, como diria o Collor, e abre o processo de impeachment, a pedido do PT, do Ciro. E daí? O que pode acontecer? Nesse momento, Ismael, eu vejo assim que não seria bom para o país, porque o Bolsonaro, as pessoas querendo ou não querendo, tem, que nem o Datafolha trouxe, tem 35%, 36% da população que acha o seu governo ótimo. Ele tem exército. Nesse momento, o exército dele é muito forte. Eu vejo um problema muito difícil nesse momento, entendeu? Não? Uma abertura de impeachment do Bolsonaro. Eu acho que há um risco enorme para o país. Eu acho que o momento de se começar a discutir, tudo bem, certo? Mas não de começar a votar, de levar isso ao Congresso Nacional de uma maneira, eu acho que vai ter muito mais nesse momento uma repulsa da população, como o Datafolha trouxe isso há 15 dias atrás, do que uma vontade popular. Eu acho que ainda agora, aumentando o número de óbitos, como eu te falei, isso vai ser o natural. Se a gente vê no Brasil o que a gente viu na Itália, não tenho dúvida que vai custar caro ao Bolsonaro. O presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, ele disse que
o processo de impeachment ele será levado pela OAB a análise após aí essa crise de pandemia. Então, agora, a pandemia do coronavírus virou uma espécie de aliada do Bolsonaro. É por aí? Eu não pedi mesmo, eu só vejo assim que nesse momento o pedido de impeachment, penso eu, é terrível em todos os sentidos, porque vai começar a barganha no Congresso Nacional de volta. Já pensou o prefeito, o presidente tem que deputado a deputado de novo? Entendeu? Eu acho isso muito triste, como o impeachment da presidente Dilma foi. O brasileiro, de uma maneira geral, Ismael, nós precisamos respeitar, eu sempre defendi isso, lá atrás e agora, Ismael. Você é testemunha. Quantas lives a gente falou isso, né? O brasileiro, a gente precisa aprender a respeitar o resultado da urna. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Tira daqui 4 anos, mano. Entendeu? Não sei que cometa uma falta muito grave, mas muito grave, que pode ser o número de óbitos que eu estou te falando, a aposta errada, entendeu? Não. Mas nesse momento, começar agora o processo de impeachment, eu acho prematuro. Murilo, você falou em tomar lá da cá no Congresso, mas hoje não foi isso que começou lá com o MDB e o DEM amanhã? Conversas do partidos aí, porque, Ismael, porque o Bolsonaro ele nunca deu bola para o Congresso Nacional. Nós até chegamos a conversar de que isso custaria mais barato, inclusive para o próprio Bolsonaro. E agora ele vai pagar o preço? esse é o problema, Ismael. Só que quando diz o presidente Bolsonaro vai pagar o preço, não, quem vai pagar o preço é a sociedade brasileira como um todo, entendeu? Não. Vai começar o toma lá da cá. Tudo aquilo que ele conseguiu até o momento, não fazer. Entendeu? E vai, Como infelizmente, diria, está sendo. como, Vai como diria voltar. o Álvaro Dias, é o balcão de negócios. Exato. Volta-se tudo, volta-se tudo. Eu não acho muito bom. Por isso que eu acho que nesse momento não era o momento para tal. O PT está no espaço dele. Aí é que vem. Agora, já o Rodrigo, o DEM, eu vejo uma situação muito difícil para eles apoiarem o impeachment nesse momento, que é o mesmo eleitor. É o eleitor que não quer isso. Entendeu? Não? Então, eu acho assim que o DEM, volto a falar, o Democratas está numa situação muito difícil nesse momento. Murilo, nós falamos aqui quase 50 minutos. Eu queria pedir para você, então, fazer suas considerações, já ir boa noite para o nosso espectador e para a gente já encerrando, né? Até porque, senão a gente rouba muita audiência do Jornal Nacional. Nós não podemos derrubar o Jornal Nacional. Nós temos que deixar uma canja lá para o Bonner, não é isso? Exatamente, Ismael. A gente torce demais para que a curva não aumente, não é que torcer para o Bolsonaro, torcer pelas vidas, né? Que essa curva não aumente e que a gente possa retornar as nossas vidas à normalidade o quanto antes. Tá? E estamos à disposição do blog do Ismael para sempre uma conversa franca, aberta aqui com todos, tá, Ismael? Muito obrigado de coração pela oportunidade que você dá mais uma vez a nós. Eu que agradeço ao Murilo Hidalgo e agradeço também a paciência do espectador que nos acompanhou nessa transmissão, nessa live. E peço que você compartilhe, que curta, que faça circular esse vídeo para a gente fazer uma ampla discussão na sociedade. Muito obrigado e boa noite a todos.